Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo da CenterTech em mais uma oportunidade. Hoje eu estou aqui com o Moto G5, o mesmo não está ligando segundo o nosso cliente. Aparelho já foi removido o módulo, placa se encontra aqui na sua base e nos facilita estar fazendo os testes, pois o nosso borne da bateria já fica do lado superior de cima, então conseguimos testar somente com a placa já aqui na sua base, certo? Finalzinho de expediente, mas claro, aproveitar a oportunidade de estar gravando esse vídeo para você que está começando, para você que quer aprender a reparar placas, para você que já tem tempo na área, mas ainda tem algumas dúvidas. Então vamos aos nossos testes. Vou tentar fazer um passo a passo de uma maneira bem didática para que você possa estar compreendendo e estar executando também esse reparo aí na sua bancada, aí no seu laboratório e claro, ter sucesso nos seus reparos, tá certo? Primeiro passo, aparelho já se encontra aqui aberto, minha fonte está ajustada em 4 volts e 2 amperes, nossa garra de jacaré positiva, vou estar utilizando aqui uma pinça para nos auxiliar, para estar injetando tensão no borne da bateria, e o negativo eu vou colocar em qualquer parte negativa da minha placa, pode ser a própria blindagem, perfeito? Então de um lado ele vai me consumir total na fonte, pois se trata do meu GND, perfeito? Do outro lado não pode consumir nada, e como vocês podem ver, também está consumindo total. Então se consome total, curto na nossa malha primária, e por ser um curto total, provavelmente alguma coisa vai estar aquecendo. Então podemos ir por aquecimento, mas também não podemos deixar de fazer uma boa análise visual, porque muitas vezes somente com o visual vamos encontrar pontos oxidados, componentes trincados, capacitores com coloração diferente das outras. Enfim, há muitas maneiras de a gente estar fazendo uma boa varredura, uma boa análise somente com o visual, perfeito? Então vamos lá, vou estar removendo aqui a placa da base e a gente vai estar olhando aqui, ver se tem pontos de oxidação também, né? Ou componentes com avarias. Vou estar removendo aqui as câmeras para que fique mais fácil da gente estar trabalhando e não estar danificando as nossas câmeras, perfeito? Tá aqui, removi câmera traseira, câmera frontal agora também. E só de virar aqui a placa, já vi que aqui do outro lado, olha só, já tenho aqui uma grande oxidação, senhores. Então, se tem oxidação, há um dos motivos de ter o consumo total, perfeito? Então, vamos estar continuando aqui e verificando se há outros pontos de oxidação também. Aparelho ainda não foi trabalhado por outra pessoa, ou foi porque também já dá para ver que o conector de carga já foi substituído, certo? Então, sim, o aparelho já foi trabalhado por outra pessoa, mas a princípio não conseguimos ver ou identificar alguma coisa que foi removido ou foi dado calor na placa. Até aí tudo bem, perfeito? Então, depois de você ter feito a análise visual, aqui como podemos ver, temos oxidação no aparelho. Então, primeiro procedimento aqui é fazer a desoxidação desse local, perfeito? E vamos ver se o consumo permanece ou vamos localizar quem está ocasionando esse alto consumo, senhores. Vamos lá fazer uma limpeza. Notem que aqui visualmente já conseguimos identificar alguns capacitores com avarias. Então, primeiramente vamos ver
Que bloco é esse aqui? Aonde é que a gente está trabalhando e se passa uma malha primária aqui neste local. Esquema elétrico, borno esquemático. E eu já tenho aqui o G5S Plus. E tenho aqui o meu layout da placa e também tenho o esquema elétrico, senhores. Então, vamos no layout, aqui é do outro lado. Certo? Então temos aqui nessa região e temos aqui o U905. Vamos no esquema elétrico e vamos ver quem é o U905 e ele já localizou para mim aqui, ó, senhores. O flash, tá? Flash frontal. Temos aqui o U905 e no U905 temos aqui a malha VPH PWR. Então, se VPH PWR passa por aqui, que é uma malha primária, sim, há um consumo total, pode consumir total, porque temos uma malha primária passando por este local. Então, sim, o motivo de ter o alto consumo também, certo? Claro, também em questão da oxidação. Vamos lá, senhores. Vamos estar tentando localizar quem é que está ocasionando, se é o capacitor, se é o próprio circuito integrado. Então, vamos novamente. Agora, para ficar mais fácil para a gente vai estar utilizando o breu. E vamos ver quem é que vai estar dissipando esse calor aqui nessa região. Voltamos aqui no nosso esquema elétrico, no nosso microscópio. Como eu falei para os senhores, é finalzinho de expediente, já são como que 6h53, já finalizamos por aqui, porém resolvi ficar para estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu sei que de alguma maneira vai estar lhe ajudando, principalmente para você que está começando, tá certo? Então, vamos lá. Pedra de Rossem Obreu. Perfeito, senhores. Então, aqui se encontra o breu. Porém, o meu conector da bateria é do outro lado. Certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu posso estar injetando tensão aqui pelo borne da bateria e virar a placa e ver quem é que aqueceu. Ou eu posso procurar aqui do outro lado e ver se tem alguém que também passa essa malha primária. Então vamos ver se tem, se exemplo, se esse resistor está passando, se é o capacitor ou se tem alguém mais próximo para a gente estar injetando essa tensão. Senão a gente vai lá pelo borne da bateria, perfeito? Voltamos aqui no nosso esquema elétrico e temos aqui, vamos verificar a questão daquele resistor, que seria esse resistor aqui, o R574. Vamos ver quem é o R574 e ele se encontra desse outro lado e não, ele já seria na minha saída desse circuito integrado. Então não temos como injetar tensão por ele, teríamos que achar um outro ponto, um outro local. Temos esse capacitor aqui, senhores, que seria o C560. Podemos estar injetando tensão nele e verificar quem é que aquece, perfeito? Então, vamos voltar aqui no nosso microscópio. Mas eu vou estar fazendo com vocês pelo borne da bateria sim. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou estar injetando tensão aqui. Notem o consumo na fonte, senhores, tá? Novamente, 4 volts e 2 amperes. Garra de jacaré positiva, novamente em uma pinça, e a negativa vai na blindagem, e eu vou estar dando somente um toquezinho, já que consome total, então com certeza alguém lá vai ter que aquecer. Olha lá o consumo na fonte. Perfeito, voltamos lá e vamos ver se alguém aqueceu. Ainda não, então novamente, vamos ver de novo. Vamos aumentar aqui para 3 amperes, para que fique bem claro, tá, senhores? Um vídeo bem rapidinho, poderia ter sido
Eu poderia fazer ele bem mais rápido, mas o propósito aqui é que você aprenda, que você compreenda. Então vamos lá de novo. Consumir os 3 amperes. Agora eu volto lá de novo e vamos ver. Olha só. Quem me aqueceu? Capacitor, senhores. Esse capacitor acabou dissipando o calor. Perfeito? Vamos ver se esse capacitor é aquele que a gente viu no esquema elétrico. Então vamos lá de novo. Aqui no nosso borne. Temos aqui o C 560. Voltamos aqui no nosso layout. E sim, olha só, o C 560. Mesmo que eu tivesse injetado tensão nele, ele mesmo ia acabar dissipando. Então muitas vezes isso atrapalha. É por isso que é bom a gente injetar tensão em componentes antes. Se tivesse uma bobina, seria perfeito. Injetaremos tensão na bobina. Ou se tivesse mais de um capacitor, injetaremos tensão nos capacitores. Mas como só tinha um capacitor e o circuito integrado, e se de repente o capacitor aquecesse e o circuito depois, isso dificultaria um pouquinho em questão da nossa análise, principalmente para quem está começando. Quem já tem tempo na área já sabe como está fazendo esses procedimentos, já de uma maneira bem mais segura, de uma maneira que realmente a pessoa possa ter certeza. Mas para quem está começando, ainda tem essas dúvidas, então resolvi mostrar para vocês desse jeito e eu acredito que os senhores possam ter compreendido. Então eu vou estar removendo aqui o capacitor agora e a gente vai ver se esse consumo zera e se esse aparelho volta a ligar. E mais uma vez, sempre que a gente remover um capacitor ou qualquer outro componente, temos que repor no lugar, porque remover o capacitor ele está em paralelo ao GND, um lado em uma malha positiva, outro lado no negativo. Se eu tirar ele, o aparelho vai ligar? Sim, liga normal, se nele for o defeito. Porém, o capacitor está ali para proteção. Ele tem um propósito, ele tem uma funcionalidade. Se você tirar ele e não colocar, se porventura essa placa vier parar de novo, vier ter um outro curto-circuito, esse capacitor que estava protegendo esse circuito integrado já não vai estar mais ali. Então, o que é mais fácil? Você ficar trocando o circuito integrado ou o capacitor? Porque se ele não estiver lá, provavelmente quem ia danificar seria o próprio circuito integrado. Correto? Então, vamos tirar ele. Vou estar utilizando aqui um bisturi para estar removendo o capacitor, para evitar dar calor na placa, com muito cuidado, senhores, muito cuidado mesmo na hora de estar removendo esse tipo de componente. Pode ser com bisturi ou com qualquer outro equipamento que você tenha, uma pinça. Muito cuidado para você não trincar componentes em volta ou até mesmo perder as malhas, certo? Então, tirando aqui com cuidado. Ajeitar aqui para vocês. Para que fique bem mais fácil da gente estar trabalhando. Isso, perfeito. O capacitor já se encontra fora. Claro que com alto consumo se torna um pouco mais fácil. Perfeito? Mas sei que muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. E a gente está tentando passar aqui um pouco de experiência de bancada para os senhores. Perfeito? Então, vamos ver se esse capacitor realmente estava em curto-circuito. A gente sabe que ele não pode ter condução dos dois lados com o nosso multímetro na escala de BIP, na escala sonora. Tá limpando ele aqui, que estava com um breu. Vamos ver se a gente consegue testar em cima dele, que ele está um pouquinho feio. Então, vamos lá? Multímetro está na tela, na escala de BIP, certo? Vamos ver. Notem que um lado dele, senhores, já está ruim já, então fica difícil de estar testando com ele. Perfeito? Deixa eu pegar ele aqui de volta.
Olha só, senhores. Capacitor sim, em curto. Perfeito? Então, removemos o capacitor. Vamos estar limpando aqui a placa, onde a gente injetou o breu. E vamos ligar na nossa fonte e ver se o mesmo ainda tem o alto consumo. Como eu falei para os senhores, não se preocupe, isso daqui vai ser trabalhado aqui onde a gente removeu o capacitor e a gente vai estar colocando outro no local. É impossível que a gente não saiba fazer. Sei que tem muita gente que ainda pensa assim, tirou o capacitor, ele não vai colocar de volta. Não, a gente vai colocar de volta assim, pessoal, perfeito? A gente vai colocar, só queria mostrar para vocês mesmo como é que a gente localiza componentes que nem esse com defeito. Então, novamente, fonte de alimentação, 4 volts e 2 amperes. Vamos estar injetando tensão aqui na placa. Vou estar encostando aqui para vocês de novo aqui ó, no GND. Vai ter que consumir total. Perfeito? Consumiu total. E do outro lado não pode consumir nada. Perfeito? Então, consumo zero, senhores. De um lado novamente, consumindo total porque é o GND. E do outro lado, consumo zero. Vamos ver se esse aparelho está ligando. Coloca de volta aqui na base dele. Bateria. Onde é que está aqui o nosso módulo? Pronto, aparelho já montado. Vamos ver se ele está ligando. Show. Olhem só, senhores. Aparelho funcionando, já ligando normal. Um aparelho que não ligava tinha um alto consumo e aparelho já recuperado. Perfeito? Então, espero que você tenha compreendido como é que funciona, como é que a gente localiza componentes. Claro, era um alto consumo, por dissipação de calor fica mais fácil, mas eu sei que muita gente ainda tem dúvidas como está localizando, como você está identificando no esquema elétrico, verificando se ali passa malha primária. Aparelho está aqui ó, funcionando, perfeito, normal. Então, espero que possa ter ajudado os senhores. Em breve a gente vai estar postando mais vídeos igual a esses, com soluções um pouco mais avançadas. A gente está começando assim, mostrando desde uma parte básica e a gente vai elevando o nível do aprendizado até a gente chegar em um nível mais avançado e que vocês possam estar reparando placas pelo menos de 80% aí no seu laboratório, e as placas que não derem para reparar, que você também possa estar aprendendo, não porque não consegui reparar, mas sim porque eu sentei, eu me dediquei e eu estudei e eu aprendi. Não reparei essa? Perfeito, mas a próxima eu reparo. Por quê? Porque o tempo que eu passei ali naquela placa nunca vai ser perda de tempo, vai servir como um aprendizado para que você, quando chegar um outro aparelho, você já vai entender mais um pouquinho como é que funciona o bloco, como é que funciona o circuito, quais são as malhas primárias, malhas secundárias, quais são as malhas que despertam após pulsar a chave e botão power, malhas que já tem que estar presente. Então sempre tomo isso como um bom aprendizado. Perfeito? Rodrigo da CenterTech e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!